está começando Ler Mais Um e, como sempre, eu inicio o programa trazendo uma pergunta. E a pergunta de hoje é: você conhece Augusto Cury? Sim, Augusto Cury, um renomado escritor brasileiro, tem mais de 50 livros escritos e é reconhecido internacionalmente. Ele é doutor em psicanálise e esteve em Manaus. Nós aproveitamos para conversar com ele, para entender um pouquinho sobre incentivo à leitura, tecnologia e educação indígena. Como a leitura pode contribuir para o desenvolvimento emocional? Olha, quando você lê um livro, você tem a possibilidade de fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Uma viagem que muitos milionários nunca fizeram, que muitos intelectuais também não tiveram oportunidade de fazer, porque às vezes o conhecimento que tem não os leva a penetrar em camadas mais profundas da sua própria mente e encontrar o mais importante de todos os endereço no território da emoção. Então, os livros, como o livro que eu estou lançando, Inteligência Socioemocional, e tantos outros, escrevi mais de 50, O Vendedor de Sonhos, posso destacar, que se tornou filme, O Futuro da Humanidade, que vai se tornar filme, e tantos outros, Inteligência, O Homem Mais Inteligente da História. Enfim, um livro, ele traz alegria para o abatido, força para o cansado, crítica para o pensador, e para aqueles que querem desistir da vida, eles colocam uma vírgula, para que jamais possamos desistir dela, para que possamos escrever os capítulos mais nobres da nossa história, os momentos mais difíceis de nossa vida. O que pais, responsáveis e professores podem fazer para incentivar a leitura entre os jovens? Nós estamos passando por dias muito tristes. Há uma intoxicação digital desde que Steve Jobs lançou seu smartphone. E isso está mexendo com o ciclo da serotonina e está mexendo com o ciclo da dopamina e também alterando a molécula de ouro que estabiliza o sono, que é a melatonina, gerando cárceres mentais mais violentos do que aqueles que existem nas cidades mais agressivas do mundo. Então, pais, é uma luta para fazer os filhos lerem, porque eles estão plugados e muitas vezes dependentes digitalmente dos celulares, videogames e assim por diante. Mas vocês podem ler com seus livros desde pequeno, desde quando são crianças, estimulando-os a se encantarem com as histórias. Por exemplo, eu escrevi um livro, Ansiedade, para filhos e alunos, e eu conto a história da floresta amazônica. Então, neste livro, eu estimulo os leitores a perceberem que cada ser humano tem uma capacidade criativa surpreendente. Nós criamos personagens mais complexos do que os diretores de Hollywood. Nós nos assombramos mais do que os filmes de terror, porque sofremos por antecipação, nos autopunimos e às vezes nos cobramos de maneira atroz, nos tornando os maiores carrascos de nós mesmos. Mas quando você estimula a leitura, quando você lê os livros, quando você mostra para filhos e alunos que o livro pode levá-los a viajarem sem saírem do lugar para os mais incríveis endereços, o que vai acontecer é que pouco a pouco eles vão pegar o gosto, o paladar para a leitura e eles vão entender que ficar plugados em celular, isso pode trazer gravíssimas consequências socioemocionais. E a sua experiência com os povos indígenas? Eu tenho um carinho muito grande pelos povos indígenas. Por exemplo, eu estive agora em Campo Grande e eu tive a grata satisfação de ver uma orquestra que fizeram homenagem para mim, a Orquestra das Crianças Indígenas. E eu me lembro que há uns 5 anos, provavelmente, ou mais, eu estive em Ji-Paraná e lá tinha cerca de 70 educadores na língua portuguesa que são líderes indígenas. E eles eram leitores dos meus livros, porque falavam a língua portuguesa e ensinavam a língua para os povos indígenas. Mas eu sinto que os povos indígenas devem ser respeitados integralmente na sua cultura, eles devem ser estimulados a desenvolverem também habilidades importantes que são universais, não são de uma cultura, nem são de um povo, não são nem de um país. Por exemplo, a habilidade como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações.
para escrever os capítulos mais importantes da nossa história, os momentos mais difíceis de nossas vidas. Então, essas habilidades também podem ser apropriadas no processo educacional dos povos indígenas, aliás, de todos os povos, para que a nossa espécie possa ser mais altruísta, solidária, generosa, inclusive autogenerosa, porque o que estamos assistindo é a era do antinarcisismo. Antigamente as pessoas se orgulhavam de necessidade erótica de ser o centro das atenções. Claro, isso existe ainda, mas nós estamos assistindo à era da autocobrança. As pessoas são carrascos de si mesmas. Elas, quando erram, falem, elas se punem excessivamente. E tudo isso asfixia a capacidade de nós desenvolvermos uma mente brilhante e uma emoção saudável. Um beijo no coração especial a todos vocês dos povos indígenas. Augusto Cury é uma inspiração para muitas gerações. E é com ele que nós encerramos esse primeiro bloco, mas no próximo bloco tem muito mais coisa. Eu espero você um minuto só. O mundo digital tomou conta da vida das pessoas. Na minha época era comum irmos até uma biblioteca fazer empréstimos de livro e ficávamos com o livro durante um período e depois devolvíamos. Hoje é muito fácil você fazer uma pesquisa, basta você acessar a internet, baixar um livro digital e fazer a sua leitura. Mas a comunidade no bairro de Flores, aqui em Manaus, decidiu fazer diferente. Eles criaram uma biblioteca dentro de um container. E foi para lá que Andresa Maria Cunha foi fazer essa entrevista para mostrar para vocês. Um container com pinturas que remetem à Amazônia chama a atenção das pessoas que passam em uma das esquinas da rua Dom Jackson Damasceno Rodrigues, no conjunto Dom Bosco, na zona centro-sul de Manaus. Quem entra na caixa de metal se depara com um universo de livros, contos e histórias. A Biblioteca de Incentivo à Leitura Tenório Teles, inaugurada em janeiro de 2017, visa tornar o hábito de ler mais acessível por meio da curiosidade. Bom, a Biblioteca Container, ela tem esse formato, né, de ter sido instalada nesse ambiente aqui, para chamar um pouco da atenção, né? Containers sempre despertam uma curiosidade, né? Nós temos geloteca, temos combiteca, né? Temos várias ecas com livros. Então, por que não um container virando uma biblioteca? A Biblioteca Container é coordenada por Marcos Barcelos, que apesar de morar no bairro Santa Etelvina, desloca-se da sua casa para abrir o espaço, pois acredita no poder da leitura. Eu sou muito suspeito para falar, né? A leitura, eu acho que é o ponto-chave para todas as pessoas, né? Eu digo aqui que a biblioteca ela é uma estação de embarque. E o bilhete de passagem, o passaporte para a viagem é o livro. Porque a leitura ela faz você viajar ao passado, futuro, a outros mundos, a outros lugares, a outras culturas. A leitura ela instrui, ela te informa, ela te educa e ela te abre visão. Ela te transforma, te cria opinião para a pessoa. Então acho que a leitura ela é o exercício para a mente, né? As pessoas fazem academia, né? Malham o corpo, né? E malhar o cérebro é com livro, sabe? E tem mais, a leitura ela te ajuda a você a escrever melhor, a falar melhor, a pronunciar melhor, a conviver com as pessoas, a ter opinião, a formar opiniões próprias. Eu acho que a leitura ela é um ponto que diverge, né? Todas as suas dúvidas, em um livro você consegue as respostas. Literatura infantil, literatura portuguesa e até um livro de 100 anos. A Biblioteca Container Tenório Teles funciona todo sábado e domingo, das 9 às 16 horas, aqui no bairro de Flores. Com mais de 500 leitores regulares cadastrados, Marcos explica como funciona o empréstimo dos exemplares. Bom, a pessoa vem aqui, faz o cadastro com a gente, escolhe o livro, 2 volumes no máximo, estou emprestando, 2 semanas também no máximo.
Se a pessoa não pode devolver o livro, ela vem até aqui, comunica a gente, eu posso ficar mais uma semana e tal. Então a gente abre uma exceção. Mas o critério são 2 livros de 2 semanas no máximo. E para quem não devolve os livros, fica um recado. É como eu sempre falo, se a pessoa não devolver o livro, é porque ela gostou por demais daquele livro. Então, fica de presente. Mas se a pessoa tem um senso de responsabilidade, e é que a gente percebe que tem, que eu vejo principalmente pelas crianças, elas devolvem os livros, sim. Há casos, sim, esporádicos de um ou outro se não devolverem os livros. Mas está em boas mãos, eu acredito. O espaço aceita doações de livros de todos os gêneros. Nós estamos abertos para qualquer tipo de doações que sejam de livros. Damos preferência para livros que não sejam didáticos, entendeu? Dos mais diversos gêneros, poesia, romance, aventura, psicologia, sociologia, livros religiosos, suspense. Os livros didáticos que nos chegam aqui, nós separamos e redoamos para escolas da comunidade do interior ou para algumas outras bibliotecas que aceitam esses livros. O container foi concedido pela Aliança Navegações e a adaptação foi realizada pelo Grupo Chibatão. E por ser um trabalho sem fins lucrativos, o projeto aceita outros tipos de doações e voluntários. Estamos realmente precisando de alguma reforma, de alguns recursos para ficar num contexto melhor, né? Fisicamente também falando. Você entrar em contato conosco no telefone 99461-9277. Temos também uma página do Facebook, que é Facebook Biblioteca Tenório Teles. E temos o e-mail particular também que pode mandar, que é o mpbarcelos@gmail.com.br. E doações também, quem quiser nos ajudar a formar nossos parceiros, nos ajudar com algum recurso, seria interessante também, porque nós precisamos também de ajuda financeira, né? Nós abraçamos a causa, aceitamos voluntários, estamos precisando de voluntários para nos ajudar a separar livros, a dar ideias, a criar outras inovações para a biblioteca. Serão muito bem-vindos. Com um número invejável de mais de 50 livros lidos, registrados no espaço, Maria Clara, de 9 anos, adora o mundo dos livros. Antes eu vinha aqui, eu não sabia ler nada. Aí eu comecei a pegar mais gibi, aí eu comecei a ver as páginas. Aí eu fui estudando mais para poder entender o que estava lá. Aí eu consegui, aí eu fui lendo esses livros de infantil, aí eu passei para esses livros mais grossos. Aí eu continuei, porque é legal. Eu não sei como explicar, né? Porque eu gosto de ler, eu entro dentro do livro, eu me sinto um personagem. Eu mudo voz, eu faço voz. Aí eu gosto de fazer isso. Por isso que eu gosto de ler. Apesar da pouca idade e de ainda não entender a importância do ato, Maria já conseguiu disseminar para colegas da escola o gostinho especial da leitura. Eu diria que ler é bom, porque tem algo especial. Mas tem gente que não gosta porque tem preguiça de ler. Mas quem tem preguiça não vai conseguir entender nada. Porque tem muitas coisas que você tem que saber ler. Tipo, para entender alguma coisa da tarefa de casa, tem que saber ler. Tem gente que eu já conheci, que são mais velhos que eu, que ainda não sabiam ler. E eu fiquei lá, meu Deus, como você não sabe ler? Eu vou te ensinar. E tem umas meninas algumas crianças que eu já mostrei livro, que eu já levei livro para a escola e emprestei para eles lerem. Porque, tipo, tem um que eu trouxe, Diário de um Banana. Eu emprestei para 2 meninas e as 2 terminaram o livro. Aí elas falaram, nossa, Maria, onde que tu consegue esses livros? Tu compra? Onde tu consegue? Eu falo, eu achei na biblioteca, eu não sei o local, mas é perto do condomínio João Bosco. Eu não sei se elas já vieram, pegaram alguns livros, mas elas falaram pra mim que iam vir aqui pra pegar. Aí é uma promessa, e elas falaram que iam gostar de ler
Aí eu fiquei feliz. Eu nunca tinha feito isso. Aí eu fiquei muito feliz porque eu incentivei alguém a ler igual a mim. E eu fico muito feliz que tem crianças que leem, tem crianças mais novas que eu, assim, de 3, 4 anos, que já sabem ler. E é muito legal saber isso. Que iniciativa incrível, viu? São iniciativas assim que devem fazer sentido para nós, porque nós transformamos a vida de pessoas e de comunidades. No próximo bloco é a hora do conto e eu espero você. Não saia daí. Chegamos ao terceiro e último bloco do Ler Mais Um e é a hora do conto, a hora mais esperada de toda a garotada. Para esse dia, nós escolhemos um conto especial. Sim, faz parte do concurso Conta um Conto e o conto que você vai conhecer agora foi um conto escrito por uma criança que venceu uma das categorias do nosso concurso. Confere aí. Estava chovendo lá fora quando Luiz, Carmen, Carlos e Emily estavam ansiosos para fazerem alguma coisa. Está chovendo lá fora, já faz 1 hora, disse Luiz. Paciência, paciência, muita paciência, retrucou Carmen. Nesse momento, Carlos se pronunciou. Vamos parar de reclamar e vamos nos divertir. Tem uma brincadeira que se chama Como Seria, ou seja, cada um usa sua imaginação e fala para os colegas. Então vamos brincar, disse Emily. Eu, é lógico, preferia ficar jogando no celular, mas esqueci em casa e não restando outra opção, eu brinco. Vamos lá, como seria o mundo sem internet? Perguntou Luiz. Nesse momento, várias respostas surgiram, que as pessoas seriam mais inteligentes, menos preguiçosos e teriam mais raciocínio lógico. A chuva continuava mais forte. As crianças sentiram frio e dormiram. Carlos sonhou que um cientista havia inventado uma máquina do tempo e que todos eles tinham sido teletransportados para um lugar diferente no passado. E observou que havia mais respeito uns com os outros. As pessoas eram bastante educadas, interagiam mais. As brincadeiras se tornavam muito criativas, envolvendo todas as crianças, onde concluíram que aquele lugar era o melhor lugar do mundo. Até mesmo o tratamento dos pais com os filhos foi observado. Havia mais carinho, abraços fraternos, diálogos e o principal, a atenção. Por fim, a chuva passou. As crianças acordaram. Carlos contou seu sonho. Desde aquele dia, as crianças brincam ao ar livre sem qualquer tipo de aparelho eletrônico que tinham acesso à internet. Acredita-se que ainda há esperança para a humanidade, com mais amor e respeito. Terminamos esse programa incentivando você a levar as suas crianças a experimentar o mundo da literatura, assim como essas crianças que participaram do concurso Conta um Conto. Eu espero você na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui pela Amazonsat. Até lá!